um instante. Por favor, Ive. Pronto? Boa noite, pessoal. Hoje é mais uma noite de apresentação do São Vicente Festival, com a quarta semana da fotografia de São Vicente. Essa noite a gente vai falar de um assunto bem interessante, a gente vai falar sobre a fotografia na TV. É um assunto bastante importante para fotógrafos, para quem é entusiasta da fotografia. Nós trouxemos hoje uma pessoa bem competente para falar sobre o assunto, né? Um jornalista, repórter da TV Tribuna, e ele vai falar sobre a experiência dele, o conhecimento sobre esse assunto. E antes de começar, eu quero agradecer à TV Tribuna por ter liberado o Ricardo para falar com a gente, o Rodrigo para falar com a gente essa noite aqui no São Vicente Festival. Rodrigo, seja bem-vindo e agradeço pela sua presença. Oi, Ive. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou no jornalismo, trabalhando com televisão desde o primeiro ano da faculdade, desde 2006, então já são aí quase 15 anos de trabalho com televisão e agradeço os professores que eu tive, né, principalmente a professora Alessandra Pereira, que sempre me incentivou a enxergar a televisão não apenas na reportagem televisiva, mas o contexto, né, me inspirando a ver muitos filmes, documentários. Consequentemente, a gente vai aprendendo também essa linguagem cinematográfica, né? Tive a oportunidade algumas vezes de gravar reportagens como cinegrafista, né, também, em alguns momentos, na época do estágio, e também como profissional. Cheguei a fazer algumas reportagens como se fosse um vídeo repórter, e o conhecimento, a técnica, né, que a gente vai dominando, aprendendo com imagens, isso ajuda e muito a contar as histórias, até porque a televisão a gente conta as histórias, os fatos com as imagens, e a fotografia tem tudo a ver com isso. Olha, que bacana, né? A fotografia, como que a gente vê a fotografia hoje na TV? Porque a gente assiste filmes, a gente assiste TV, novelas, e as imagens a gente não entende, quer dizer, a gente quer saber como que elas são apresentadas para a gente, o que você pode falar sobre isso para a gente, Rodrigo? Vamos lá, a gente pode dizer que na televisão a gente tem basicamente duas linhas de trabalho com imagens, né? Você tem a linha do entretenimento, que é a produção de séries, novelas, até mesmo filmes, já que hoje em dia você tem muitos filmes que são rodados e o material aproveitado e transformado em séries, que aí usa a mesma linguagem do cinema. E você tem a linguagem dos telejornais, que é uma linguagem mais que tem o apelo da notícia, né? Então, assim, muitas vezes no telejornalismo você não vai ver aquela preocupação total com a estética, com a fotografia, porque às vezes você tem que estar ali, você tem que disparar o REC da câmera e sair gravando, porque a imagem está rolando na sua frente, né? E aí é até engraçado porque, assim, a gente vê um monte de profissionais aprendendo várias técnicas, e muitas das vezes hoje as notícias estão chegando com a imagem do celular, com a imagem de câmeras de monitoramento, ou seja, robôs ou pessoas sem qualquer tipo de técnica que simplesmente apertam um botão e vão fazendo esse trabalho de captação de imagem. E aí, no caso, o que vale é a notícia. Então, hoje, a gente, em alguns casos, ou em muitos casos, a gente não tem aquela sensibilidade do fotógrafo, do profissional que está ali fazendo a captação de uma imagem, mas você tem a pessoa certa no lugar certo com qualquer equipamento que esteja gravando, seja uma imagem ou seja alguém com o celular ali que tire uma foto, e o que vale é aquele flagrante, né? Ainda mais nesse mundo imediatista que a gente está vivendo. Mas, e é sempre bom ter o mas, né? Não existe nada 100%, né? Até o teste de DNA é 99,9%. Então, para a gente não dizer que a profissão está extinta, ela realmente não está extinta. Podemos ter milhões de profissionais amadores por aí, né? Pessoas com celular na mão fazendo esses registros,
mas tem algumas coisas que só o profissional vai conseguir captar, só aquela pessoa com conhecimento técnico vai conseguir transmitir. Eu vou até dar como um exemplo, né? Você pega aquela faixa de horários depois da novela das 9 da Globo, e o programa que tem maior audiência é o Globo Repórter. E o que é o Globo Repórter? É fotografia com imagens em movimento. Né? É um profissional com um olhar muito aguçado, que tem o domínio das técnicas de gravação, de luz, a regra dos terços, enfim, uma infinidade de técnicas que ele adquiriu ao longo da carreira. Ele coloca aquilo em prática, e aí aquele olhar dele, aquela técnica, todo aquele aprendizado é exibido, né, durante 45 minutos, 1 hora. E é justamente esse trabalho cuidadoso, primoroso na captação das imagens que dá a maior audiência durante a semana depois da novela das 9. É um trabalho de imagem, né, de fotografia. É muito interessante você comentar isso, porque eu converso com alguns amigos que fazem, inclusive fizeram faculdade de fotografia e de audiovisual, né? Audiovisual também. E eles sempre falam, não, tem um módulo de fotografia lá no audiovisual, justamente para suprir essa parte que você está falando, né? Porque o cara pode trabalhar como videomaker, mas ele tem que aprender sobre fotografia, porque ele tem que aprender luz, tem que aprender, ou seja, todas as configurações da câmera acabam sendo feitas a partir do que ele aprende numa aula de fotografia, né? Então é muito interessante você falar isso. E que nem eu comentei contigo um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o Globo Repórter ele é uma revista, né, cara? É uma revista, como é que eu posso dizer? Uma revista em vídeo, né? A gente vê, que nem você comentou, das imagens em movimento e tal. Então a gente acaba transportando a gente para lá, assim como muitas fotografias, né? Eu acho muito interessante você ter comentado isso, cara. Sim, inclusive tem a BBC que produz documentários incríveis, e aí você vê a que ponto que chega o profissionalismo e a preocupação com a foto, com a fotografia, melhor dizendo, com o conteúdo, né? Tá passando agora uma série no Fantástico, são 7 capítulos, né, sobre a jornada da vida, a vida no planeta, e essa série, ela levou 6 anos para ser gravada. Você imagina os profissionais lá, os cinegrafistas, os repórteres cinematográficos, parados no meio de uma selva, no meio de um deserto, com aquela parafernália de equipamentos, trocentos tipos de lentes, esperando alguma espécie de algum animal aparecer, fazer alguma coisa para eles captarem. Né? É um cuidado, é algo primoroso. E assim, tudo aquilo que a gente está vendo, aquilo foi planejado, foi estudado. Então, assim, foram 6 anos de captação, mas teve um tempo de preparo para você saber o que cada espécie animal está fazendo. E aí o profissional que vai captar essas imagens, ele tem que conhecer a rotina, né, do alvo que ele tem à frente. Então, assim, não adianta você dominar também as técnicas, né, se você não sabe o enredo daquilo que você precisa retratar com as imagens. Né? Você tem que ter o conhecimento. Eu brinco que, assim, em televisão a gente trabalha muito em equipe. Né? E não adianta eu, na função de repórter, querer contar uma história se eu não entendo, se eu não sei qual vai ser o trabalho que o meu colega, repórter cinematográfico, vai ter para captar as imagens. E também não adianta ele sair para captar as imagens se ele não souber o conteúdo que eu vou ter no texto da reportagem. Né? Então, isso só mostra que a gente precisa de conhecimento, não só o conhecimento técnico, de saber ajustar um foco, de regular a luz, combinar os pontos, né, as linhas que tem na imagem te levando para um determinado lugar, para atrair a atenção de quem está vendo aquela imagem, mas também é você ter a percepção, o conteúdo do entorno, do enredo, né? Por que eu tenho que captar aquela tartaruga comendo aquele pedacinho de alface que está ali na frente dela? Por que eu tenho que fazer isso? Porque é a alimentação dela, eu vou contar o processo, blá, blá, blá. Então, em cima disso é que você vai fazer o trabalho de captação de imagem. Existe todo um planejamento, né, para você. Existe a pauta. Vamos fazer um trabalho de fotografia de aves. Então, existe toda uma pauta até chegar realmente, efetivamente, no trabalho apresentado na TV.
a posição de câmeras, onde vai ficar, se camuflar ou não, para poder observar o pássaro, a ave, o animal, enfim, isso tudo é um planejamento. E o resultado final a gente observa e poucas pessoas imaginam como é esse trabalho, né? Que é desenvolvido por esses profissionais, né? Tanto do estúdio como que vai para campo. E o resultado a gente vê que são matérias maravilhosas, são conteúdos riquíssimos que a gente fica assim imaginando que um dia talvez eu vá nesse lugar ou não, né? Mas esse trabalho ele é feito com muito tempo de antecedência, como você falou, são meses antes para poder ter esse resultado, não é isso? É e não é. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, esses casos são materiais que normalmente o profissional já sai com um pré-roteiro, né? Ele já tem ideia daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele precisa captar. Claro que conta muito com a sorte, com a expertise do profissional naquele momento. Mas no jornalismo diário, nem sempre é possível ter todo esse planejamento tão longo. E eu vou até dar um exemplo que aconteceu há alguns anos. A gente estava estudando que Santos ia fazer aniversário e a gente precisava fazer uma reportagem sobre o aniversário de Santos e o que a gente ia abordar, como é que a gente ia fazer a matéria, porque todo ano a gente faz matéria do aniversário das cidades, né? Então a gente tenta sempre inovar, buscar algo diferente. E aí eu lembrei uma reportagem que a Neide Duarte fez há muitos anos para o Bom Dia Brasil, mostrando São Paulo do alto. Então, eles botaram 4 cinegrafistas em 4 pontos diferentes da cidade de São Paulo e, durante alguns dias, em horários diferentes, eles captaram diversos tipos de imagens, desde avião indo em direção ao aeroporto de Congonhas e desaparecendo no meio dos prédios, parecendo que ele ia bater, né? E até carro piscando, dando seta na esquina da Ipiranga com a São João, enfim, foi um trabalho pensado. Os pontos estratégicos de captação de imagem foram pensados e ela fez uma crônica em cima disso. E aí eu pensei, poxa, ela está falando, tá vendo São Paulo do alto. Aí eu falei, poxa, por que a gente não tenta fazer alguma coisa aqui em Santos, relacionando ao aniversário da cidade? E aí a gente começou a levantar informações. Santos tem em torno de 420, na época tinha 420, 425 mil moradores e tem uma área de 40 quilômetros quadrados. Isso significa que a gente precisa colocar 1.000 pessoas em cada 1 quilômetro quadrado dentro da cidade de Santos. Ou seja, ia ficar todo mundo parecendo praia em dia de Réveillon, antes da pandemia. Ia ficar todo mundo um em cima do outro, muita gente aglomerada. E aí o que você precisa fazer? Cresce para o alto. Né? E Santos virou um paliteiro de arranha-céus, a gente brinca. E a ideia da reportagem foi mostrar Santos do alto. Então, só tinham imagens captadas do alto, desde o Monte Serra, de alto dos prédios, ou de drone, enfim, a gente só fez imagens do alto, mostrando a cidade do alto, e as entrevistas explicavam a cidade do alto ou contavam curiosidades históricas, mas sempre com imagens do alto. Né? E o horário de captação dessa reportagem foi interessante, porque a gente decidiu captar no horário da tarde, depois das 3 da tarde, por causa da sombra, para poder ter sombra, para poder explorar melhor a imagem, para não ficar aquela imagem chapada do alto, porque não adianta você estar no alto e você não ter sombra para dar profundidade de campo. Né? Aquele sol do meio-dia que você não sabe para que lado está a sombra. Então, a gente usou esse recurso, usou a questão do horário para poder fazer essa captação, essa gravação e contar essa história diferente. Legal, porque dessa forma você ganha textura, né? Sim, exatamente. Show de bola. Mas nem sempre vocês conseguem fazer esse planejamento que você fez em um determinado horário para obter uma sombra determinada em uma posição especial, para não influenciar no seu tema. Então, mas nem sempre consegue. Isso aí foi feito porque foi planejado por um projeto que era no aniversário, é isso, né? Sim, sim. A ideia era fazer uma matéria diferente e aí a gente conseguiu ter, entre aspas, tempo de conseguir organizar para fazer a reportagem. Mas assim, não foi tanto tempo não. A gente gravou 3 dias antes dela ir para o ar.
Mas ainda bem que deu certo, né? Sim, ainda bem. Ô, Rodrigo, pode falar, Bumê. Oi, acho que tem alguns comentários já no Face. Josi, você consegue ler pra gente? Manda aí. Abre o teu microfone. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou dar uma lidinha aqui. Tá tudo bem aí com o áudio, Boomer? Tá show, tá tranquilo. Paulo Eduardo Costa está falando assim: boa noite, amigos, parabéns. Bastante esclarecedoras as informações do querido amigo Rodrigo Nardelli. Um abraço para o Paulo. A Alessandro Cruz fala assim: Rodrigo Nardelli, mega profissional. Estudamos juntos no antigo Colégio Brasília e desde lá já se destacava como uma liderança e bom comunicador. Legal, obrigado, Alessandro. Um abraço. Ver se tem mais alguém. Aí o pessoal parabenizando pela sua presença, participação, mandando palminha, boa noite. À medida que surgirem novos comentários mais pessoais, aí eu já chamo para passar, tá bom? Obrigada, Valeu, Jô. obrigado. Ô, Rodrigo, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos falar um pouquinho da fotografia, das pinturas, um pouquinho no tempo? Vamos, até porque tem tudo a ver, né? A gente vive num mundo que está sempre em transformação, né? E a própria profissão do jornalismo, da fotografia, ela está se modernizando. Estão chegando equipamentos novos, mais modernos. Os celulares estão cada vez mais próximos das máquinas que a gente usa. Claro que guardadas as devidas proporções, mas muito se tem avançado tecnologicamente, só que o legal de tudo isso, de tanta evolução, tanto desenvolvimento, é que a base de tudo está lá atrás e é a mesma, né? Mudam-se as tecnologias, mas o conceito é o mesmo. Acho que a grande maioria, se não me engano, dos cursos universitários, né? Logo no começo você tem o quê? História de alguma coisa, ou é história do jornalismo, é história da arte, história de algum curso, de tudo que você faz tem a história, porque os princípios básicos estão lá atrás, né? E a gente lembra, né, das cores primárias, depois as cores secundárias. A fotografia ela vem da pintura, né? A fotografia começou com a pintura, né? Os grandes profissionais, a gente tem aqui na região Benedito Calixto, que boa parte dos cenários que a gente sabe de Santos de 1800 foram registrados por Benedito Calixto, né? Com várias pinturas, várias telas mostrando o Porto de Santos ali na região do Valongo e outros lugares, né? Graças a esses pintores, esses artistas, né? Martim Afonso em São Vicente também, não fosse esse trabalho dos pintores, a gente não teria, né? E aí essa questão foi evoluindo, mas o legal é que os pintores eles começaram com essas técnicas, né, do uso das cores, de saber que a cor ela transmite informação também, né? Não adianta você pegar e falar assim, vocês estão num fundo azul, eu estou num fundo branco que eu joguei um pouco de algumas luzes aqui para tentar deixar um clima mais não fica aquela parede chapada branca que é horrível, né? E na frente eu tenho uma luz que é uma luz puxada para o amarelo, um tonzinho de quente, para também não ficar uma coisa muito fria, né, nesse contato. E isso daí vem lá de trás, vem da pintura, da história da arte, com esses profissionais desenvolvendo essas técnicas, né? Então, a base ela é a mesma, seja para fotografia, seja para televisão. Então, quando a gente tem essa base, a gente sabe que as cores quentes elas transmitem emoções mais relacionadas a amor, a afeto. As cores mais frias deixam uma coisa mais distante. Às vezes você tem uma ou outra cor que dá uma certa sobriedade. Então, tudo isso vem desde lá de trás com o trabalho desses profissionais, esses grandes pintores, né? A fotografia ela herdou isso,
a televisão herdou isso, e isso vai passando de geração em geração. Um monte de gente falou do fim do jornal impresso. O jornal impresso ainda não acabou, as pinturas não acabaram, o rádio está aí até hoje, só que assim, a gente tem reinvenções, tem podcast, o que a gente está fazendo agora tem imagem, mas se fosse por áudio também daria certo, porque o nosso conteúdo está na voz, né? E se a gente começasse a usar fotografias aqui para ilustrar também aquilo que eu estou falando, a gente já entraria nesse mundo televisivo, que a internet reúne tudo isso. Então, a base de tudo que a gente está vivendo, que a gente tem, está sim relacionada à história da arte, à pintura, às técnicas que foram desenvolvidas lá atrás e que a gente usa até hoje. As pinturas, elas contam a história como a fotografia conta a história, né? Só mudou, como você disse, mudou a ferramenta, né? Antes era o pincel, hoje é uma câmera. Então, se a gente não tivesse essas pinturas, a gente não sabia o que tinha acontecido há alguns anos ou milhares de anos. Então, isso tudo conta a história. Isso é a mesma, traz para a gente hoje uma câmera fotográfica para contar a história para daqui a alguns milhares de anos para frente. E como você diz, a luz, a iluminação, o tipo de luz, ela dá a dramaticidade, ela dá o clima para a fotografia, e da mesma forma era feito antes. Hoje a gente vai em um estúdio e coloca uma luz vermelha, uma luz amarela, dependendo do que você quer mostrar na sua foto. E da mesma forma era feito antes com a pintura. Isso é bastante interessante, porque é importante para um fotógrafo que está começando que ele estude a arte, porque isso tem tudo a ver com o trabalho. E a fotografia na TV, ela mostra isso. Quando a gente assiste um filme, pelo menos quando eu assisto um filme, na maioria das vezes eu presto muita atenção na iluminação, não tanto na história. Então, é fantástico isso, porque se você tem um diretor de fotografia que ele é bem competente no que ele está fazendo, você sente a história, o calor da história, todo o clima que ele consegue transmitir com uma boa iluminação. Isso faz toda a diferença no trabalho de fotografia. Alguém quer fazer um comentário? Só complementando, o Rodrigo voltou um pouquinho no tempo. Uma vez eu estava conversando com a Delva Baraldi. Ela foi... O primeiro curso de fotografia que eu fiz foi com ela. E ela comentou o seguinte, ela falou, imagina só, hoje um repórter fotográfico, vamos por assim, né, um fotojornalista, ele sai com uma câmera com um cartão de 16 GB que seja, e faz, sei lá, 3.000 fotos, 4.000 fotos, né? Agora, vamos voltar no tempo e pensar que esse mesmo cara, há muito tempo atrás, ele saía com 3 chapas, que eram pesadas pra caramba, né? Parecendo essas chapas de radiografia. Imagina o cara saindo com 3 chapas dessa, com a câmera dele, né? Que era um baita num trambolhão, e o cara ia pra África, e os caras falavam pra ele, tu tem que voltar com uma foto de um rinoceronte. Só que nessa época, bicho, não tinha controle de velocidade de obturação. Agora tu imagina, tu vai lá e fala pro rinoceronte, fica paradinho aí que eu preciso fazer uma foto sua. Não tinha como, né? Então era meio que, muitas coisas eram meio que não vou dizer na sorte, mas era muita paciência, né? Hoje, você vê isso como uma facilidade para o jornalista, cara. Ele ter essa, como é que eu posso dizer? Essa facilidade de registrar muitas imagens e, de repente, ter uma gama gigante de imagens para escolher, bicho. Então, na verdade, assim, a técnica ela continua sendo a mesma. Na verdade, o que você tem uma margem de segurança, você tem um erro, uma chance de poder errar, entendeu? No passado você não tinha, você errou, perdeu. Hoje você tem essa condição. Ao mesmo tempo, você tem a obrigatoriedade de trazer mais coisas, porque a sua chance de errar é menor, então você vai ter mais trabalho. A câmera te permite registrar mais momentos. Se você errar, você vai lá, deleta se não tiver espaço, mas você pode tirar
você falou, né, 3, 4 mil fotos sossegado, uma resolução excelente. Isso porque tem máquina que já envia direto para a redação. O profissional já tira a foto na rua e a redação já está recebendo essa imagem. Então, mudou um pouco nessa questão de você não ter aquela obrigatoriedade de bater na... Você continua tendo que bater na hora certa, mas você pode errar a hora certa algumas vezes. A verdade é essa. Você ganhou margem de erro, margem para poder errar. Antes você não tinha. Mas, ao mesmo tempo, no passado, tem uma história, se eu não me engano, foi o seu Herrera, que fotografou aquele famoso gol do Pelé, que ninguém fez vídeo, que foi lá na Rua Javari, que era aquela maquininha, me perdoe porque tecnicamente eu não me recordo o nome dos equipamentos, tá? Mas eu lembro que é uma maquininha que você segurava aqui na frente e você tinha que ficar rodando para bater a foto. Era na manivela. E aí eu lembro dele ter fotografado com uma dessas 2 ou 3 lances do gol do Pelé na Rua Javari, que mostrava o começo da jogada, o chapéu e o chute pro gol. Que foi, se eu não me engano, não tenho certeza, mas provavelmente é isso, se eu não me falha a memória, mas foi com base nessas fotos que no filme fizeram a reprodução do gol. Foi com base nessas fotos e no depoimento de quem estava lá e que viu a jogada, que dizem ter sido o gol mais bonito do Pelé. E aí no filme Pelé Eterno, eles refizeram graficamente, né, com a ajuda da computação, esse gol. Aí você fala assim, é um profissional que se acostumou a não errar, a ter que dar o tiro certo e na manivela ainda. Porque ele, além de ter que se preocupar com o foco, com toda a imagem que ele estava vendo, ele tinha que girar aquela manivela, tomando cuidado para não tremer, para fazer a foto do jornal do dia seguinte. Legal pra caramba. Dentro do que você está falando, inclusive, você falou que o cara tem que voltar com mais coisas. Teve uma fala do Ivan Stort, em que ele disse que às vezes o cara vai para um determinado evento esportivo, que seja para um jogo de futebol, e não acontece o jogo de futebol. E o cara volta sem nada. E aí acontece, meu, você não trouxe nada? Não, pô, tava chovendo, mas, meu, você não tirou nenhuma foto do campo cheio d'água, de um refletor com a água passando e tal. Ele tem que voltar com alguma coisa, né, Rodrigo? Sim, exatamente. E foi até bom você ter retomado, porque eu lembrei que eu tinha esquecido de uma coisa. Eu falei que aumentou a carga de trabalho, né? Aumentou a responsabilidade, mas aumentou também a oportunidade do fotógrafo ousar, criar, inventar. Né? Por quê? Porque ele pode errar. Então, se você tem essa margem de erro da câmera, experimenta. Não tem, o jogo tá horrível. Tenta fazer. Você pode tentar 1000 fotos artísticas diferenciadas, tentar inovar, usar o conhecimento técnico que você tem para tentar fazer um registro diferente. E o que vale hoje no jogo, o que diferencia, na verdade, os jornais é o olhar de quem está trabalhando, né? É o olhar do profissional, seja ele o repórter cinematográfico, o fotógrafo, o repórter de texto, é a visão daquela pessoa. Né? Quem tem uma visão mais aguçada, tem mais sensibilidade, tem mais conhecimento, ele vai conseguir captar uma imagem diferente, ele vai conseguir enxergar algo além. Né? E com o domínio das técnicas, além de enxergar o além, ele ainda vai conseguir produzir um material diferenciado, que é o que pode salvar, às vezes, o jornal que está vendendo menos, talvez pelo aquele flagrante que ele fez, ou aquela imagem que hoje em dia circula facilmente na internet, pode transformar a vida de um profissional, né? Porque ele teve a sensibilidade naquele momento de fazer uma determinada foto que marcou ou descreve muito bem a determinada personalidade, por exemplo. Mas quando você tem a oportunidade de criar, de fazer algo que seja uma luz diferente ou mudar um cenário, facilita. Mas num repórter de rua, que você está fazendo uma
matéria jornalística ali, de rua, você não pode influenciar na cena, então não dá para você buscar um melhor ângulo, uma melhor luz. Como é que é feito isso? Então, tem casos e casos, né? A gente não interfere na cena, né? Quando o flagrante é o flagrante, a gente está posicionado ali, está acompanhando uma perseguição, alguma situação factual, câmera posicionada e grava do ângulo que tiver, do jeito que tiver. O que a gente tem? Tem o exemplo do prédio em São Paulo, que foi no final do ano passado, se eu não me engano, que estava pegando fogo e de repente ele desabou lá no centro de São Paulo, no centro velho de São Paulo. Eu lembro que nesse dia o repórter cinematográfico da Globo, o Abiatar, ele estava num grupo, ele contou esse episódio, alguns colegas que são daqui e trabalham lá também contaram esse episódio. Esse cinegrafista, ele conseguiu pegar a melhor imagem porque ele resolveu sair do bolinho onde estava todo mundo. Que normalmente quando tem esses grandes acontecimentos, a imprensa é colocada no mesmo lugar. Então fica um do lado do outro. Só que tem profissionais que têm uma visão diferenciada, que eles podem enxergar alguma coisa ou eles vão arriscar. Claro, se a imagem está todo mundo aqui, alguém com celular vai gravar, eu vou tentar alguma coisa diferente. Ele foi para um outro ângulo, pegou a cena do bombeiro começando a fazer um resgate, e de repente o prédio caiu. Então, assim, você tem a questão da sorte, a questão da visão dele e da vontade de querer fazer algo diferente, né? E ali não foi produzido, não foi nada, era o flagrante. Mas ele teve o quê? A produção, entre aspas, de querer fazer algo além do que todo mundo estava fazendo. Estava todo mundo fazendo arroz e feijão. Ele quis fazer um estrogonofe. E, né, o fato, infelizmente, foi muito triste, mas profissionalmente, tecnicamente falando, ele fez uma aposta. Poderia não ter dado em nada, mas naquele dia ele estava com sorte, né, de sorte profissional. Visão, né? Sim, é a visão. Mas aí a gente fala também da questão não é interferir, mas é melhorar a linguagem. Por exemplo, numa matéria de denúncia, hoje em dia está em moda os golpes pela internet, né? Golpe de estelionato, né? Que o pessoal fica tentando tirar dinheiro das pessoas. Uma matéria como essa, como é que a gente lida com a imagem? Normalmente você tem que fazer a imagem produzida. Por quê? Porque você não vai expor a vítima, né? Você tem que, vai gravar entrevista, normalmente você vai gravar com a vítima contra a luz, e aí aquela voz de pato que o pessoal está acostumado, mas aí é que entra a técnica. Por quê? O estelionato é um crime, mexe no bolso das pessoas, mas normalmente não afeta a vida da pessoa, né? A integridade física da pessoa, afeta o lado financeiro, mas a vida ele não afeta. E o que a gente usa? Usa uma luz mais fria para fazer o contraluz. Usa uma luz puxada para o azul, uma luz puxada às vezes para quase um roxo, mas normalmente é uma luz mais azul. Por quê? Porque precisa de sobriedade, precisa de um aspecto que passe uma coisa mais fria, mais dura. E às vezes você usa até uma luz mais dura na aparição do repórter, numa entrevista com o delegado, porque é um assunto mais sério, exige uma seriedade. Mas se a gente for fazer uma matéria que também é da área criminal, mas é de um estupro, né? É um caso mais grave ou de um assassinato, a gente vai normalmente utilizar uma luz de fundo puxada para o quente, um tom mais alaranjado, um tom mais puxado um pouco para o amarelo. Por quê? Porque isso mexe com a emoção das pessoas, com o sentimento das pessoas. E isso está na linguagem da fotografia, né? Você vai tirar, por exemplo, a foto de uma mãe grávida. Você vai tirar uma foto puxada para um azul, aquele azul mais escuro, ou você vai fazer um tom mais suave, puxado para uma cor um pouco mais quente? A tendência de você puxar para algo mais leve, né? E isso é a mesma coisa, é a mesma linguagem que a gente usa na televisão. As imagens mais fofas tendem a ser mais clean, né? Sem muita poluição, a cor você usa, mas sempre aqueles tons mais suaves, às vezes uma ou outra coisa ali no ambiente, num tom mais alegre,
para dar um colorido, um pouco de vida naquele cenário, né? Mas em casos sérios você tem que pegar e usar aquele tom de cinza com azul, às vezes um preto com uma luz dura branca, enfim, são os recursos que a gente tem para conseguir, dentro daquela informação, porque assim, a informação ela não está só no texto que o repórter fala ou na imagem da determinada reportagem, mas está também no contexto. E as cores, elas dão um contexto para a narrativa. Isso é bem legal, porque quando você quer fazer uma imagem de terror, assim, mais dramática, você põe uma luz de baixo para cima, né? Você fica com aquela luz de medo, que eu costumo falar. Então, dá esse clima. A luz é tudo na fotografia, enfim. Se você souber criar ou modificar a luz, você consegue um resultado bem bacana. Então, é só estudar muito a arte, né? História da arte, estudar a luz, e consegue um trabalho bem bacana. Sim, mas na TV a gente tem um adicional, tá, Ive? Rapidinho, só para complementar. Não, pode falar, tranquilo. Além de toda essa parte técnica que a gente está falando, da questão do uso das cores, né? Tem também a questão da linguagem. Por quê? Porque a televisão é a imagem em movimento, né? Então não basta a gente ter esse cuidado na composição do cenário, na questão da luz. A gente tem que também saber trabalhar a linguagem da captação daquela imagem. E aí eu falo, uma matéria que tem mais ação, por exemplo, eu cito um exemplo de uma reportagem de que menores estavam cometendo crimes naquele túnel do Guarujá, da Vila Zilda. A gente foi fazer uma reportagem até porque o crime organizado estava matando os menores infratores porque ninguém estava segurando essa molecada. E aí a gente foi fazer a reportagem em cima disso. E o que a gente quis fazer? Quis usar uma linguagem de ação, porque era uma coisa assim que estava envolvendo vidas, então a gente tentava em alguns momentos usar cores mais quentes, então a gente usou aquele highlight das luzes da viatura da polícia num vermelho, mas num close, num vermelhão fechado assim, para dar um clima mais quente. Todas as imagens durante a reportagem, elas foram feitas em movimento, e aí quem pegou para editar a reportagem ficou louco com a gente, mas tinha um porquê da gente fazer isso, porque a ideia era mostrar essa questão da ação, né, que uma ação estava levando a uma outra ação e a reportagem era inteira sobre ações que estavam acontecendo, então o tempo inteiro era imagem em movimento, câmera no ombro, dentro do carro, passando no meio da comunidade, acompanhando a polícia militar, a imagem subjetiva também, de dentro do nosso carro, gravando o carro da polícia, os dois em movimento, um atrás do outro, imagem falando, segundo delegado, que entra o delegado sem estar falando nada com a gente chama de mudinho, também imagem que saía daquele banner da Polícia Civil, ia para o delegado, voltava para o banner, com às vezes mais esquentada, e na hora da entrevista aquela luz mais seca, mais dura, para trazer a seriedade da fala. Então a gente fez um trabalho na captação das imagens para transmitir essa linguagem de ação. E aí tem o contraponto que, por exemplo, você vai gravar uma orquestra sinfônica, você não pode fazer o efeito chicote, né, de ficar fazendo movimentos assim, porque não combina. Né? A orquestra você vai usar aquele zoom in bem devagarzinho, lento, suave, ou o zoom out também na hora do aplauso, é uma imagem mais de detalhe ali do instrumento, da flauta na boca do músico, do violino. Então você tem esse cuidado também na captação e com os ângulos, né? Normalmente uma imagem fechada aqui, a gente chama de close ou do big close, aqui só quase que nos olhos, é para transmitir mais emoção. E a imagem mais aberta, ela transmite um pouco mais de tranquilidade ou de frieza. Ou então, uma imagem que é bem fria, é o famoso plano americano, né, aquele meio 3x4 assim, que é uma imagem extremamente neutra, que é que nem a foto do RG, que é uma imagem neutra. Né? Então, tudo isso a gente tem também na televisão, que foge um pouquinho da fotografia, mas os conceitos para tudo isso são os mesmos. Mas esse trabalho todo, Rodrigo, eu vejo que ele é bem dinâmico, né? Então, você disse que, retomando o que você falou, que vocês estavam na comunidade com câmera no ombro e faziam uma luz.
essa luz que você fala, ela é feita na edição ou quando vocês estão trabalhando, vocês conseguem colocar esse tipo de iluminação? É na rua mesmo, é tudo feito na rua. Na edição, o máximo que a gente faz é, às vezes, por exemplo, tem dia que a gente está passando em algum lugar e vê uma cena inusitada, um flagrante. A gente desce do carro, hoje em dia, normalmente, o repórter grava com o celular por garantia e o cinegrafista já dispara a câmera. Só que, às vezes, a câmera ela foi usada numa gravação interna e ela está com uma configuração. E você precisa, na televisão, a gente fala que é bater o branco, né? Que é você mostrar uma imagem branca para a câmera e falar para ela, olha, câmera, essa imagem aqui atrás, ela é branca, tá? Então, para você reconhecer isso aqui é branco e as outras cores ela vai se adaptar de acordo com aquele branco. Às vezes não dá tempo de fazer isso, e aí é preciso corrigir na edição. Ah, bacana. Então, é um trabalho que vocês saem. A pauta de hoje é fazer aqui uma matéria em determinado lugar. Então, vocês já sabem, aquela matéria é sobre determinado assunto. Então, que tipo de iluminação vocês vão usar, alguma coisa, vocês já vão, no percurso, vocês já estão imaginando como vai ser, é isso? Sim, exatamente. Que tipo de luz vai usar, a cor, se vai pôr mais sombra, menos sombra. Ah, bacana. E o resultado que a gente vê é aquilo lá que a gente entra nas histórias, nas reportagens e entende tudo da forma que... Porque a luz transmite tudo isso, né? A iluminação transmite tudo isso. Bacana. E de um jornal para o outro tem muita diferença também da cor que é usada. É engraçado isso, por causa do horário do telejornal, que tem a ver também com cenário, estúdio, as vinhetas. Ah, mas muda por causa, não é por causa é por causa do horário de apresentação do jornal? Não sei se vocês já tiveram esse hábito, mas se vocês pegarem e assistirem mas assim, não digo aquelas matérias do dia a dia que estão na correria, que são assuntos factuais, mas, por exemplo, uma reportagem um pouco mais elaborada ou que está ouvindo algum especialista que está num cenário mais neutro. Você pode reparar que quando é para os jornais noturnos, a tendência é, principalmente quando o assunto é ligado à economia, à política, você tende a ter uma luz mais, ou uma luz com sombra, ou uma luz puxada para o azul no cenário, montando o cenário. Ou então um branco mais sequinho, assim, só fazendo uma luz de 30 graus, mais ou menos, aqui no entrevistado, e um contrim aqui para fazer o recorte dele e fazer com que as pessoas tenham um ponto de luz para prestarem atenção durante a fala daquela pessoa. Mas se for para um jornal da manhã ou da hora do almoço, dificilmente você vai escurecer o ambiente para gravar aquela entrevista, para poder usar essa luz mais dura. Você vai tentar deixá-la um pouco mais leve, por mais que o assunto seja pesado, a tendência é de você deixar um pouco mais leve, porque de manhã e na hora do almoço são horários não mais leves, mas o dia está claro. E se você escurece muito, você foge do dia. Entendi. Bacana, eu não conhecia. Essas coisas são bem importantes. Eu acho que quem está assistindo deve estar aprendendo muito com você hoje, viu? Obrigado. Oi, Bumero. Rodrigo. Oi. É o Celso. É o Celso, desculpa. Celso, o Celso não está na minha tela aqui. Vamos lá. Pode falar, Celso. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, mas acho que você acabou já respondendo já, né? Na tua opinião, você acha que... Eu tinha um tio meu que foi fotojornalista durante muito tempo atrás, da antiga cidade de Santos, né? Que todos sabem a importância da profissão, mas com o advento hoje do celular e dessa mobilidade de imagens que as pessoas têm hoje em dia, como que você, eu ia te perguntar como você via a situação do fotojornalista, se ainda tinha espaço ainda numa redação. Mas você respondeu justamente pelo olhar, a diferenciação que tem em relação às imagens mais cruas, mas sem muita noção de estética, né? Mas além disso, você concorda com esse tipo de situação mesmo? Ainda tem espaço, um bom espaço ainda para o fotojornalista dentro de uma redação de jornal? Tem sim. Porque assim, o que essas pessoas, elas que tiram as fotos com celulares e às vezes a foto que aquela pessoa tirou vai para a capa dos jornais, dos sites, é porque ela está no lugar certo, na hora certa.
E aí ela deu sorte de fazer aquele flagrante. Claro que algumas pessoas, com o tempo, elas vão conseguindo dominar um pouco mais os recursos e não chegam a ser profissionais, mas a foto amadora não fica tão amadora assim. Acontece que tem coisas que... E aí você tem que folhear revista e jornal impresso, porque só o profissional ele vai conseguir enxergar e captar. Que é aquela imagem de político na hora que ele está apontando o dedo e o dedo vai para a cabeça de uma outra pessoa e aquela foto entra para a história. Então, assim, tem momentos que a sensibilidade do profissional ela faz toda a diferença. Ele consegue, com um clique, dar um estereótipo de uma pessoa, traduzir um pouco a vida daquela pessoa. E isso, por mais que o amador queira fazer, ele vai precisar ter técnica, ele vai precisar ter conhecimento, ter capacidade, habilidade. Só que o que eu acho que vai diferenciar, e a tendência eu acho que é essa, é a questão do conteúdo. Não adianta o profissional da imagem ele ter só o conteúdo técnico, saber o que é uma boa fotografia, uma boa luz, trabalhar com esses recursos técnicos. Ele precisa ter informação, né, que é aquilo que eu falei, da preparação para aquela pauta que ele vai fazer. Né? Aquele profissional lá dos 6 anos gravando os animais pelo mundo, ele não pode simplesmente chegar lá e operar a câmera. Ele tem que saber o que faz aquele animal. Ele tem que saber a história daquele animal, os hábitos dele. Por quê? Porque a captação dele vai ter um olhar diferente. Vai ter um olhar a mais. E é esse olhar a mais com o conteúdo informativo que eu acho que tende a diferenciar o amador do profissional daqui para frente. Entendi. Legal. Josi, tem alguma pergunta aí? Vou dar uma lidinha nos comentários. O Marcos Cabaleiro está falando assim: boa noite. O Rodrigo, além de um baita profissional, é um cara de uma humildade ímpar. Parabéns. Valeu, Seguindo, Marcos. O Sérgio fala que está acompanhando o festival, que está gostando muito. E o Marcos Cabaleiro continua: sou um aprendiz na arte da fotografia e estou aprendendo muito nesse festival. A Maria Luísa, de Paiva Diniz, fala que os pintores acadêmicos conseguiam reproduzir com precisão fotográfica sem ter meios de fixar o momento. Isso era fantástico. E hoje é maravilhoso poder contar com tantos recursos. Seguindo, o Neto Lima fala o seguinte: Rodrigo, como você vê hoje a dificuldade para a fotografia ou para os fotógrafos já consagrados ou iniciantes como eu? E como está a sua esperança no pós-pandemia? É isso aí. Vamos lá. Em relação ao cenário, eu acho que é mais ou menos isso que eu acabei de comentar com o Celso, né, dos profissionais. Não basta ter o conteúdo, né? Eu falo assim, eu como repórter, não adianta eu só saber a parte do texto, da apuração das informações. Eu tenho que entender a linguagem cinematográfica, a linguagem das imagens, para o trabalho sair melhor, para eu poder construir um texto em cima da imagem, para eu poder trabalhar em conjunto com o repórter cinematográfico. A mesma coisa o fotógrafo. Ele precisa entender os assuntos, ter conhecimento para poder levar aquela imagem com um conteúdo, né? Não ser apenas a imagem, por exemplo, a imagem da ressaca, né? O flagrante da onda invadindo a praia. Isso daí você tira, faz um clique, você está com o celular ali, você grava, faz o vídeo, uma câmera de segurança da prefeitura que esteja bem posicionada ali pode gravar esse flagrante também, né? Mas o fotógrafo que está ali, ele vai captar aquilo de um jeito diferente. Ele vai saber enxergar o efeito daquela onda, né? A gente está captando, a gente que eu digo assim, o leigo, ele vai captar a onda, né? O fotógrafo profissional, ele vai captar o efeito daquela onda. O que aquela onda está fazendo, vai fazer ou traz com ela.
né? Então, eu acho que é essa a diferenciação. E a questão da pandemia, ela tá mudando muitas coisas. O cenário, pelo que a gente conversa, né, com especialistas de diferentes áreas, é um cenário muito incerto e não dá para saber o que vai acontecer no pós-pandemia. O que a gente sente conversando com pessoas de diferentes níveis sociais e intelectuais é que uma parcela da sociedade está se reinventando. E o se reinventar é a auto-reinvenção. Né? A pessoa está se transformando por dentro. São pessoas que estão enxergando essa situação e buscando aperfeiçoamento pessoal, e a tendência é de que uma parcela da sociedade saia mais forte dessa pandemia. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Voltando só um pouquinho na sua fala, Rodrigo, quando você falou que não vai acabar o jornal, então, o livro, o jornal, com a tecnologia hoje, a gente sempre pensou, né? Houve comentários que não ia mais ter livros, não ia ter mais revistas, não ia ter mais jornais, e isso a gente está vendo que realmente não vai acontecer. Pode diminuir, ter uma outra ferramenta para a gente acompanhar as notícias. Você acha que esse material ele vai perder um pouco do valor, esse material impresso, ele perde um pouco do valor dele ou ele continua no mercado da mesma forma? Eu acho que o mundo está em constante transformação. Então, assim, não dá para pegar e dizer que nunca vai acabar, porque pode ser que uma hora acabe, né? Mas o legado, ele fica, né? É igual a gente retoma a questão da pintura, né? A pintura diminuiu, ela existe ainda hoje, mas a fotografia não se faz mais com a pintura, né? Claro que tem artistas que ainda fazem pinturas como se fossem retratos fotográficos, mas você tem recursos que substituem isso. A internet é um recurso que tende a substituir vários meios de comunicação antigos, mas a essência ela vai continuar sendo a mesma, que a essência da reportagem de um texto de internet ela é a mesma que tem no jornal impresso, né? Quem, quando, onde, como, porquê e o quê? Que é a mesma que foi para o rádio, é a mesma que a gente usa na televisão, e a mesma que a internet está usando, e por aí vai. Então, assim, como você falou no começo, Ivi, as ferramentas mudam, mas a base, aquilo que foi criado, continua sendo, o princípio continua sendo o mesmo. Até na pandemia, vou pegar como exemplo, né, a recomendação que os médicos, os infectologistas estavam dando e estão dando até hoje, é a do isolamento social, a mesma recomendação que foi dada em 1918 durante a gripe espanhola. Verdade. Então, mas existia, né? Existiam algumas preocupações quanto a esse movimento, né? De diminuição, vai acabar, não vai acabar. Mas é como você está comentando, é uma situação que pode ser que se mantenha, como pode ser que acabe, mas enfim, vamos deixar caminhar, né? Vamos ver como é que fica. Mas a ferramenta de tecnologia que vem cada dia mais trazendo aplicativos para leitura, aplicativos para diversas situações, e isso vai facilitando a vida das pessoas e tirando outras coisas, vai substituindo, e isso é natural, né? A gente tem que acompanhar a evolução. Algumas pessoas que são um pouco mais antigas, não vou dizer que é o meu caso, mas a gente sente isso um pouco... não, isso não pode acontecer, tal, mas a evolução é natural, as coisas progridem e vão acontecendo. Mas voltando assim, você disse que tinha uma história que você queria contar no início para a gente. Você quer começar a falar dela agora? Qual das histórias? Eu falei assim, eu tenho uma história para contar, então eu falei assim, então tá bom, então agora é a hora de contar aquela história. É a dos jornais, das vinhetas? Isso, exato.
Então, eu tinha falado, né, da questão agora há pouco da luz diferente em algumas reportagens para os telejornais, né? O Jornal da Noite tende a ter, em algumas reportagens, uma luz mais sóbria, mais puxada para o azul, uma luz mais dura, e os jornais da manhã tendem a ter um tom mais pastel, uma luz mais suave, né? Não com menos sombra. Né? E isso tem a ver com os telejornais. Se você pegar, por exemplo, vou pegar os 4 telejornais da Globo de segunda a sexta, que é o Bom Dia Brasil, depois tem o que são de nível nacional, né? Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Você pega o Bom Dia Brasil, é um tom amarelo, meio alaranjado. A própria letra Bom Dia Brasil é uma letra mais gordinha, assim, né? Mais cheinha, mais espaçada. Isso para quê? Para trazer leveza. Você pega o cenário, é um cenário que, por mais que hoje ele esteja moderno, ele ainda mantém uma tradição de alguns anos, mais de uma década, mais de 15 anos, com certeza, que é a tradição de ter um tipo de uma madeira na horizontal no fundo dos apresentadores. Né? Isso é para quê? É o tom de casa. A gente tem madeira na nossa casa. A TV, normalmente, ela está num móvel de madeira. Então, a ideia do cenário é criar essa intimidade com as pessoas. As pessoas estão acordando. Então, é um telejornal com um tom amarelado, meio alaranjado, que é o quê? É o sol nascendo, né? O Bom Dia Brasil, o sol nascendo, aquele cenário na horizontal. Por quê? Porque as pessoas estão deitadas e elas estão acordando. Então, a linha horizontal, ela te dá essa tranquilidade, esse relaxamento, para que você não tome um susto assistindo aquele telejornal. Né? Então é para você ir acordando e pegando o ritmo. Claro que ultimamente a velocidade da notícia está tão acelerada que não dá para você manter o ritmo do jornal igual o ritmo do cenário, mas o cenário ele ajuda a trazer essa leveza, essa suavidade, e eu acho isso uma coisa muito curiosa e que não é muito explorado. Né? Tem todo um estudo, uma análise para buscar isso. E aí você pega depois o Jornal Hoje, né, na hora do almoço. O que as pessoas normalmente estão fazendo no horário do almoço? Elas já estão acordadas, elas já estão despertas, elas estão no meio da rotina profissional. Então, você pega a letra H, né, que tem 2 perninhas, você já associa que você está de pé. O cenário, ele tem os monitores, ele não é um monitor único igual são os outros telejornais. São 2 monitores, que na verdade são 6 telas, 3 e 3, que estão na vertical, igual a letra H. E essas 3 telas, elas podem ficar juntas ou elas podem ficar rodando separadamente pelo cenário. Por que vertical? Porque as pessoas estão em atividade. Ele é apresentado de pé, seguiu essa tendência agora de ficar de pé, porque as pessoas estão na rotina, dá mais dinamismo, o mundo está mais acelerado. E a letra H, na vinheta, você tem a letra H, e atrás da letra H, o pano de fundo, né, é o mapa mundi. E o curioso é que embaixo do H é a porta para você entrar. Né? Então você tem o H, a parte de baixo dele, embaixo é a entrada. A parte de cima é como se fosse um praticável para você ver o que está acontecendo, e aí eu uso o gerúndio, porque é o que está acontecendo, é o jornal em movimento. Né? O que está acontecendo durante o dia? Vou me atualizar sobre as notícias de agora. Então ele tem essa tendência. Aí você vai para o Jornal Nacional, né? Que é um jornal que passa 8, 8 e meia da noite. É um jornal que ele tem muitas linhas. Você pode observar que ele tem muitas linhas pré-definidas, nas cores azul, puxado para um azul um pouco escuro, mas não tão escuro assim. É um azul escuro, mas com brilho. E cinza, porque está de noite. O jornal Hoje tem bancada, os complementos dele são brancos. Né? E o Jornal Nacional ele tem a bancada num cinza, ele tem os traços em azul, e ele está dentro da redação, ele interage com a redação. Por que ele interage com a redação? Para aproximar as pessoas e as pessoas saberem que aquele jornal ele está sendo feito também. Ele está no ar, mas se acontecer alguma coisa de última hora, tem gente trabalhando que vai levar essa informação para quem está assistindo. E você tem ainda a questão do uso das cores para dar
sobriedade, credibilidade. As linhas, né, elas são linhas muito determinadas, muito firmes. Isso dá a ideia do quê? De organização. Então, é aquele jornal que está vendo assim, olha, você que está chegando agora em casa, preste atenção, porque a gente vai trazer agora o resumo das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. O que de mais importante aconteceu, a gente vai trazer agora. E aí a gente tem, por fim, o Jornal da Globo. Que o Jornal da Globo ele é muito curioso, porque é um azul escuro opaco, ele não tem brilho. E se vocês repararem, o fundo que está atrás do JG, né, na vinheta, ele é todo cheio de pontinho. Esses pontinhos são pixels. A ideia de reprodução de pixel. E o que é muito legal é que ele deriva do movimento impressionista, né, que trabalha muito com a questão da pigmentação na formação da imagem. E ele tem dois objetivos desses pontinhos. O primeiro é que ele está transmitindo, ele está querendo reproduzir uma televisão mesmo. Ali é uma televisão, são pixels que estão aparecendo para você. Mas você está vendo esses buracos, por quê? Porque do mesmo jeito que no impressionismo, a ideia era fazer com que as pessoas enxergassem aqueles pontinhos, uma figura naqueles pontinhos, né, exercitasse o cérebro. O Jornal da Globo tem essa proposta, é um jornal mais analítico. Então, você precisa ter essa composição para você, como é que se diz? Pegar o espírito daquele jornal, para você não dormir. Você precisa daqueles pontinhos para o teu cérebro estar trabalhando, para estar processando as informações que você está recebendo. E o cenário é esse tom azul mais escuro, mais sóbrio, primeiro por causa do horário, que você está na madrugada, segundo porque também é a transmissão, é um conteúdo mais denso, então ele vai transmitir a densidade desse conteúdo, né, mais analítico, por meio da cor. E aí você tem a questão da composição das trilhas. A trilha da manhã é uma trilha mais leve, a trilha da noite é uma trilha mais pesada, e tudo isso compõe, porque na televisão, além da imagem, tem o som, né? O som também tem as suas cores. Então, tudo isso é trabalhado para transmitir o conteúdo de uma forma harmônica, harmoniosa, né, para o telespectador. Isso é importante ter essa harmonia, porque da mesma forma que quando um fotógrafo prepara uma exposição, ele se preocupa em mostrar aquela imagem para o observador. Da mesma forma, a televisão, ela tem, como você está descrevendo, ela tem que se preocupar com a apresentação da luz, a apresentação do cenário, e tudo isso que você está falando, para mim, muita coisa é novidade. Eu acredito que para muita gente também, porque essa preparação do cenário, como você está falando, porque de manhã as pessoas estão acordando, depois tem a hora do almoço, depois tem a noite, tudo isso é preparado para o observador, para prender o observador, porque se você inverte isso, coloca algo que é da tarde na manhã, provavelmente não vai ter essa mesma aceitação pelo público, né? E justamente por essa composição toda, essa harmonia toda que você acabou de dizer, que é bem bacana. Isso é importante para o Só uma observador. perguntinha. Fala. Rodrigo, esse padrão, eu nunca, olha que eu vejo jornal há anos, eu nunca tinha parado para reparar essas coisas todas, né? É até interessante. Mas diz uma coisa, esse é o padrão da Globo ou é um padrão do fotojornalismo em geral, do jornalismo em geral? É uma padronização já recorrente ou não? Então, na verdade, são profissionais da arte, de criação, né, junto com o departamento de engenharia, que desenvolvem isso. Mas o pessoal da arte, eles é um pessoal que estudou, né, eles têm esse conhecimento técnico e eles colocam em prática. A questão é a maneira como você encara essa parte teórica, né? Você tem exemplos de algumas outras emissoras que você assiste alguns jornais que são cores muito chamativas, ou é um ambiente que você põe o jornal dentro da redação, mas não tem aquela mesma harmonia, tá um azul escuro com preto.
assim, às vezes não dá química. Entendi. Né? E aí eu não estou falando isso porque trabalho numa empresa que faz parte do grupo, mas a gente tem essa preocupação, sem querer fazer propaganda, mas tem uma plataforma online para todas as afiliadas do Grupo Globo que se chama Uniglobo. E lá tem vários profissionais da própria Globo que dão cursos online para o pessoal das afiliadas. Agora, com a pandemia, os presenciais pararam, mas eu participei de alguns cursos presenciais que eles passavam essas informações. Se trocava figurinha com profissionais que trabalham no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, e eles têm esse conhecimento. Tem, até eu contei com a Ive numa das vezes que a gente estava conversando, né, por telefone, para acertando a participação hoje aqui na live, do Carnaval do Rio de Janeiro, que tem um intercâmbio com os câmeras das afiliadas. Né? Cada afiliada consegue mandar, não todas do Brasil inteiro, mas eles abrem a oportunidade para você mandar um profissional teu de afiliada para trabalhar na transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro. E o que esses profissionais vão? Eles vão e ficam quase que uma semana no Rio. E durante 3 ou 4 dias, eles têm curso sobre a história da arte. Para quê? Para abrir a mente deles, para eles enxergarem diferente, enxergarem essas coisas técnicas de à noite, nos desfiles, as escolas que desfilam à noite, você tem um determinado tipo de captação, um detalhe na imagem para você captar. Nas escolas que vão desfilar quando já estiver amanhecendo, se por um acaso já estiver claro, você tem que buscar um outro ângulo, porque a luz pode incidir, pode interferir, enfim, uma série de motivos. Então, lá eu sei que tem essa preocupação em buscar essa harmonia, essa questão da imagem profissional, né? Porque se é para você pegar e botar a câmera e fazer um cenário, você fala para qualquer pessoa ir lá, montar um cenário, jogar qualquer luz e está feita a coisa. Só que não, às vezes você tem muitos casos que a pessoa não consegue ficar muito tempo assistindo determinado programa, em determinado canal. Por que acontece isso? Porque às vezes aquelas cores, elas te incomodam. Às vezes você não consegue ficar muito tempo olhando para um cenário que ele carrega muito no vermelho, né? Ou é um cenário muito escuro, muito. Às vezes tem gente que não consegue, ou então um branco excessivo. Então tudo isso ele faz parte, né? Não é só o conteúdo informativo, mas a imagem que envolve esse conteúdo tem muito a ver. E aí você inclui o cenário, a vinheta, a trilha, as cores usadas durante as reportagens, tudo isso interfere muito. É bacana isso, porque tem que existir essa harmonia mesmo, né? Não só a luz, a composição, a música também, isso tudo influencia para manter a harmonia na imagem, na matéria, enfim. Josi, tem perguntas para vocês? Tem sim, bora lá. Seguindo, a Jerusa Faria fala que está amando a programação, que está show. O Vitor Secom manda um abraço para o Rodrigo. A Márcia diz assim: Nardelli, obrigada por nos transmitir esse lado sensível do jornalismo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A Cida fala que maravilha, Rodrigo, a sua fluidez no discurso. A Joseni faz uma pergunta. Hoje, com a internet e as empresas tipo NET, Amazon, Globoplay e etc., podem ameaçar a programação da rede televisiva tradicional? O que você acha? É tudo muito relativo, assim, não dá para cravar absolutamente nada. O que, na verdade, a gente pensa é na questão do conteúdo. Né? Tem a televisão, a internet hoje, a pandemia deixou isso muito evidente, ela não é acessível a todos, diferentemente da televisão, que é acessível a praticamente todos os brasileiros. Né? Então, durante algum tempo ainda, a televisão deve reinar. É que a gente vive num mundo mais digital, em que a gente tem muita facilidade com a internet. Mas tem vários lugares do Brasil e em outros países que você não tem uma internet de razoável para boa. São poucas pessoas, às vezes, que têm acesso. Tem muitos lugares do Brasil
que o telefone só funciona às vezes por satélite, ou você tem uma operadora que opera por lá, e às vezes o pacote de dados, por ser uma área longe, que só tem uma antena, não compensa para o operador investir, então é uma internet meia boca. Enfim, tem muito ainda que se avançar nessa tecnologia da internet para que ela possa realmente reinar. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A tendência é de que as pessoas elas tenham tudo na palma da mão no celular. Essa é a realidade. E aí todo mundo vai escolher aquilo que quiser assistir, né? E na minha visão, hoje, o maior erro das mídias que estão ficando mais fracas, né? Que estão enfraquecendo, eu acho que elas estão pecando justamente na falta de conteúdo e em tentar concorrer com a internet. Porque a internet ela é muito veloz. A internet ela é um veículo imediatista. A sociedade, por causa disso, está se transformando em uma sociedade imediatista. Aí a gente entra um pouquinho numa questão mais filosófica e sociológica, mas a gente não acredito que não seja o caso de quem está acompanhando aqui, porque são pessoas que estão atrás de conteúdo e de um conteúdo mais profundo, né, mais aprofundado, mais detalhado. Mas a gente vive numa sociedade muito rasa, muito superficial, que não tem interesse em entender, descobrir o que há por trás da fotografia. Acho que tirar foto é você pegar a câmera e sair disparando clique em tudo quanto é lugar. E não é. Às vezes você vai dar sorte de fazer uma bela de uma imagem que ninguém vai conseguir porque você estava no lugar certo na hora certa. Mas não é a imagem ideal, né? Não é o conteúdo que as pessoas tendem a esperar. E justamente por causa dessa superficialidade que a internet está ficando cada vez mais veloz, porque qualquer coisa você já posta e está disponível, está no mundo, né? Um mundo virtual, mas está disponível. E você, às vezes, abre margem para muitos erros e muitos veículos tentam concorrer com a internet. Eu acho um erro concorrer com a internet, porque você tem que ser opção, né? Aí, voltando para o lado da televisão, quais são os programas que dão mais audiência? São aqueles que se contrapõem àquilo que está sendo oferecido pela que tem maior audiência. Por exemplo, uma coisa que quase nenhum canal mais passa e que ainda dá muita audiência, mesmo não atraindo patrocinador: desenho animado. Por quê? Porque tem muita gente que não tem acesso à TV a cabo para ver desenho animado. Quem não tem acesso à TV a cabo também, muitas vezes, não tem acesso à internet para ver no YouTube ou em outros canais. E, consequentemente, ela vai fazer o quê? Vai ver televisão, vai ver desenho animado no canal aberto. E às vezes onde o desenho tem mais audiência. Uma novela infantil tem audiência no horário nobre. Por quê? Porque não tem programação infantil naquele horário. Então é a questão do conteúdo, propor alternativa para o público, né? Televisão é hábito. Então as pessoas sabem que naquele horário, naquele canal, ela vai assistir tal programa. Só que se você mudar muito a ordem dos programas, você vai começar a se perder no horário e você vai deixar de ser, às vezes, fiel, porque aquele horário não está batendo com a sua realidade, ou você se perde, você se cansa, e aí você busca outra coisa para fazer, né? Então, isso também faz parte do conteúdo. É bem bacana isso, né? E a preocupação de manter essa programação, né, de horários, de atender ao público infantil, ao público adolescente, ao público adulto, isso tudo é bem rigoroso, né, para poder atingir um público certo daquele horário, né? O público infantil tem um determinado horário que ele assiste à televisão, o público adolescente é um outro horário. Então, isso tudo é feito algum estudo ou é feito alguma pesquisa? Como que é feito esse estudo para determinar esses horários que vai passar o programa ou o desenho? Você tem a questão do People Meter, né, que é o medidor que eles têm hoje, são os números que muita gente está acostumada a ver nos sites de notícias, de televisão, que dá audiência, né, que é aquele minuto a minuto do medidor, do Ibope, que faz a pesquisa, né, a Cantar Ibope, e isso em alguns lugares, né? Aqui no estado de São Paulo, você tem São Paulo capital e a região de Campinas,
né? Eles têm um estudo que tira como base uma média das famílias, e aí você tem um perfil de algumas pessoas que resumem o todo daquela sociedade. Então, para essas pessoas chaves, você instala o aparelhinho na casa delas, você mede, e aí você tem no minuto a minuto, você sabe aquilo que está agradando, aquilo que está desagradando. Essa é uma maneira de medição. A outra forma de medição é com pesquisa mesmo, igual você faz pesquisa de intenção de voto ou de outros assuntos, que é perguntando o que a pessoa assiste, o que ela gostaria de assistir na televisão. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz, quando eu estava na faculdade ainda, com o Roberto Muilaert. Para quem não sabe, o Roberto Muilaert foi presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra a TV Cultura no final dos anos 80, início dos anos 90, e foi na gestão dele que tiveram início dois programas, o Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum. E ele contou que esses dois programas eles foram desenvolvidos a partir de pesquisa de campo para saber o que as pessoas queriam assistir na televisão. E elas falaram que queriam assistir conteúdo infantil, mas não desenho animado, conteúdo educativo, enfim, que tivesse coisas para atrair as crianças e a juventude, né? A pessoa que hoje em dia você fala 12 anos, a pessoa não se considera mais criança, né? Para o pediatra é até 17 anos e 11 meses e 29 dias, mas tudo bem. E desenvolveram esses dois programas, né? Foi com base nas pesquisas. Então você tem o comportamento de público e você tem as experiências. Às vezes você quer testar, colocar uma programação infantil em um determinado horário, coloca, dá certo e você deixa. Você fala, opa, tem criança assistindo televisão essa hora, né? Legal. Nós comentamos numa conversa que nós tivemos uns dias atrás, Rodrigo, sobre a importância da fotografia no jornal, na revista, né, na televisão, enfim. E teve o jornal Metro, se eu não me engano, até comentei com você, que há algum tempo atrás ele fez um jornal onde ele deixava o espaço para a imagem e fazia a matéria, e não colocava a imagem. Então, o jornal todo foi feito assim, sem nenhuma imagem, sem nenhuma fotografia, mas tinha o espaço, tinha toda a informação, mas a imagem não tinha. Então, aquilo passava uma coisa tão estranha para a gente que pegava um jornal para ver. Fala um pouquinho dessa importância que você sente para o jornal, para a revista, da fotografia para esses veículos de comunicação. Eu acho que esse exemplo que você deu do jornal Metro, ele só mostra que a gente vive numa sociedade previsível. A gente está sempre esperando a foto no jornal. Eu brinco que assim, teve recentemente, coisa de acho que faz um ano e pouco, eu não me recordo agora o conteúdo de determinada propaganda, mas foi uma propaganda de 30 segundos que ficou 30 segundos muda a televisão. Não tinha som nenhum na propaganda, foi silêncio total. E o que, na verdade, o jornal fez foi justamente isso, ele silenciou as imagens, né? E a gente vive numa sociedade tão acelerada, está numa rotina tão frenética que você sabe que você vai abrir o jornal, vai ter aquela foto, tal, e você sabe que na televisão você está escutando alguma coisa a todo instante, que quando vem algo diferente, aquilo vai te chamar a atenção, é aquilo que vai te despertar. E o que te despertou? Foi que não tinha foto. Por que não tinha foto? Algum motivo tinha, né? Eles queriam transmitir alguma imagem sem foto. É alguma notícia, é alguma informação que estava ali com a ausência da foto. Do mesmo jeito que aquele comercial de 30 segundos mudo queria também transmitir uma informação. Pena que minha memória não ajuda a lembrar o que era. Mas ele transmitiu uma informação. A informação que eu absorvi daquele dia foi que a gente precisa parar. Eu só parei para prestar atenção porque ficou mudo. Aquilo me gerou estranheza. E aí a gente pega... eu vou pegar um histórico de algumas reportagens que eu fiz e que chamam a atenção. As reportagens que eu já gravei e que mais marcaram em termos do público vir comentar, de receber elogios ou das pessoas comentarem que gostaram, que ficou diferente,
foram reportagens que deu tempo de fazer algo pensado e ousado. Eu vou dar um exemplo de uma reportagem que eu fiz há 2 anos, quando aumentou muito o preço do arroz. Do arroz. Eu comecei a reportagem falando 2 feijão com menos arroz. Lembrei da música infantil e comecei a reportagem com essa brincadeira. Todo mundo que estava na redação, e eu estava na redação no dia que essa reportagem entrou no ar, porque eu gravei num dia e ela entrou 2, 3 dias depois. E todo mundo parou quando escutou isso daí, porque todo mundo lembrou da música de infância, 2 feijão com arroz. Só que você faz um trocadilho, entrou a brincadeira. Depois eu recebi vários comentários das pessoas falando, nossa, que diferente. E porque causou estranheza. As pessoas estão num ritmo tão frenético que quando tem alguma coisa que foge da normalidade, é aquilo que chama atenção. Né? O dia que você tem uma notícia trágica, aquilo chama atenção. As pessoas vão para frente da televisão, elas vão querer consumir aquele conteúdo, aquela informação para saber o que está acontecendo. Né? É a estranheza, é o diferente. O que é a página em branco, o espaço em branco no jornal? É a receita de bolo da época da ditadura, é a transmissão de alguma informação que a gente não está absorvendo no dia a dia, né? É a produção do quê? Do intelecto nosso, né? A gente precisa trabalhar o nosso cérebro. A gente está tão acostumado a receber tudo mastigado com a internet que às vezes a gente esquece de parar para pensar. Muitas vezes as pessoas olham uma fotografia e não leem a matéria, que a fotografia já está ali, essa matéria me interessa ou não me interessa. Então, aquele jornal sem imagem fazia com que a pessoa lesse a matéria para poder se inteirar do assunto. E muitas vezes eu penso que a pessoa vê a imagem e pela imagem ela lê ou pelo título interessa ou não a matéria, mas a imagem é mesmo assim, é bem imediatista, né? Se está ali, se interessou, ela continua na matéria ou não. Bom, Bumer, você queria falar alguma coisa? Dentro só voltando um pouquinho naquela conversa que a gente estava tendo com o Rodrigo, que ele falou sobre você estar no local e, de repente, sair do bolinho e fazer uma imagem de um local diferente. Eu queria mostrar uma imagem que eu fiz aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Vou compartilhar para vocês verem aí rapidinho. Acho que o Rodrigo consegue ver também. Conseguiram ver? Estou vendo. Tem o jornal A Tribuna e uma fumaça preta ao lado. Tu consegue lembrar do que foi isso, não? Incêndio na Alemoa, lá nos tanques de combustíveis? Ó, essa aqui. Essa aqui já foi da estrada. Eu já pensei em meio que fazer a fumaça cobrindo o sol, alguma coisa assim. Aqui já de outra visão, tá vendo? Uhum. Porque assim, normalmente o pessoal tava fazendo foto lá da frente, né? Que nem, deixa eu ver... Ah, não coloquei aqui. Que nem, normalmente estão colocando lá das chamas. Eu falei, eu vou colocar fumaça, porque a fumaça tá formando desenhos e tal, né? Isso aqui eu fiz indo trabalhar. Parei o carro no acostamento ali e fiz. E essa aqui é aquela questão da onda que você estava falando. Né? Que ao invés de você fazer simplesmente a água parada tal, e o cara com a prancha, você faz um leque um leque de água aqui da manobra que ele fez. Então você sabe que ele veio daqui, fez a manobra e está voltando. Né? Só para ilustrar um pouquinho daquilo que você falou com relação ao olhar, né? Sim, você colocou movimento na foto, né? Isso. Nesse mesmo dia, nós estávamos em vários fotógrafos. Essa mesma cena, ela foi registrada de várias formas diferentes, cara. É muito interessante isso. O teu olhar, ele influencia bastante no que a pessoa vai entender do que você quer passar. Né? Às vezes vai, que nem você viu agora, um movimento. Eu coloquei um movimento na foto. E isso é interessante. Eu podia muito bem ter congelado ele com a prancha para cima aqui e ia ficar um negócio estático ali, mas aqui já tem o movimento dele. Era só para ilustrar essa parte do que você estava falando.
Tá? Vou tirar as fotos aqui. Pronto, voltemos. E, cara, tá sendo muito esclarecedor mesmo esse papo. Tá sendo muito legal, porque, assim, que nem você começou a falar de algumas coisas com relação à luz do jornal e tal, coisas que a gente não presta atenção no dia a dia, né? A gente não costuma prestar atenção. E outra coisa que você falou que é muito interessante é que, assim, a gente tá acostumado a pegar tudo mastigado, né? Ah, aconteceu outra coisa. O cara manda um vídeo lá, aconteceu isso aqui, aí manda um vídeo já, então já foi, né? Não tem como é que eu posso dizer? Não tem uma história, né? Já tá tudo ali, mastigado. Então, isso é interessante. Tem um comentário, Josi, de um rapaz falando que pega muito conteúdo no YouTube. Não sei se você pegou aí. Ele Peguei, eu assiste. peguei bastante aqui. Vou dar Legal. Dá uma uma lida aí lida. para nós. O Daniel Garcia fala o seguinte: uma avalanche de informações, muitos detalhes interessantes. Gostei. O Sérgio Takashi diz: tantos anos assistindo a Globo e nem fazia ideia, vivendo e aprendendo. A Márcia diz: muito legal isso tudo, para aprender a intenção do telespectador. Ele diz sobre o youtuber, né? Viola Barbosa. Sou youtuber 24 horas, porque os conteúdos que eu procuro não tem em TV aberta. A Ana Maria diz: muito interessante a abordagem do Nardelli sobre a atualidade do novo modo de aprender ou lazer, diante das agruras da pandemia que abrem caminhos virtuais ou mantém o público diante da TV. O Viola Completa é o que a antiga MTV fazia, a sua programação, e pedia para o telespectador ler um livro. Ana Maria continua: a imagem antecipa a notícia, antecipa a informação, ilustra a abordagem e eu utilizo em muitas aulas de escrita a fotografia para que se considere sua narrativa e diante da mensagem da foto que se cria o texto. A narrativa que existe na fotografia vai além do que o fotógrafo enxergou. É isso. Esse comentário que o Biola, né? Biola, sei lá, que ele fez aí sobre o jargão da MTV é real mesmo. Que eles, volte e meia nos comerciais, eles falavam, desliga a TV e vai ler um livro. Volte e meia eles colocavam isso mesmo. Era muito interessante. Continua aí, o Rodrigo. Bom, Vamos lá. pode falar, Rodrigo. Eu ia fazer Não, pergunta, não, eu pergunto estava tentando depois, voltar pode para a ir. tela aqui. Então, eu estava tentando voltar para a tela aqui. Continua aí. Estou vendo aqui, acho que é Bíola de Fabíola. Fabíola Barbosa, deve ser. Tá bom? Legal. Teve o último comentário aí, que foi a Ana que escreveu, é isso, Josi? Eu queria que você comentasse em cima do que ela escreveu. Você quer ler de novo para o Rodrigo fazer o comentário em cima disso do que ela escreveu? Leio de novo. A imagem antecipa a notícia, antecipa a informação, ilustra a abordagem. Utilizo em muitas aulas de escrita a fotografia para que se considere sua narrativa e diante da mensagem da foto se cria o texto. A narrativa que existe na fotografia vai além do que o fotógrafo enxergou. Ana Maria Baruti. É bem interessante. Eu não sei se antecipa os fatos é um termo que eu usaria. Eu acho que eu não usaria o antecipa os fatos, mas ela sim, ela ajuda a contar um fato que aconteceu. A imagem, ela ajuda às vezes a entender ou dar um contexto daquele cenário, daquela situação. A imagem, muitas vezes, ela é esclarecedora, seja a foto, seja o vídeo. A imagem, ela normalmente hoje em dia, principalmente, ela tem sido prova, né? Muita gente tem usado a fotografia ou o vídeo como prova em várias questões de diferentes tipos.
E aquela coisa assim, a expressão "a imagem vale por 1000 palavras", eu acho que ela nunca foi tão importante quanto está sendo hoje. Porque todo mundo está falando um monte de coisa que fez, que não fez, com tanta fake news, que aí vem a imagem, te mostra, e aí aquela imagem vale por 1000 palavras. Porque todo mundo disse o que quis dizer, e a imagem fala por si só. Né? E desmente todo mundo, às vezes. Então, tem tudo isso dentro desse contexto de imagem. E o papel do jornalista, do repórter cinematográfico, do fotojornalista, é o de retratar os fatos. E retratar os fatos nada mais é do que contar a história. Né? A gente teve o caso de uma embarcação que apareceu na praia de Santos, né? Ela voltou a aparecer recentemente, ela já tinha aparecido em 2017, as primeiras estruturas. Aí o vai e vem da maré fez com que mais areia saísse e aumentasse a visibilidade daquela estrutura. Os pesquisadores afirmam que é um veleiro inglês chamado Kestrel. E um dos fatos que levaram eles a essa conclusão são os jornais da época que dizem que uma embarcação com aquelas características, chamada veleiro Kestrel, tinha encalhado naquele trecho da orla de Santos. Olha aí a importância do fato jornalístico. Né? Uma foto, né, daquela embarcação encalhada e a foto do navio afundado ali hoje poderia talvez dar a dimensão do que aconteceu. Ele afundou, aumentou o nível de areia, aumentou o nível do mar ou não? Diminuiu o nível do mar para aquela embarcação ter encalhado ali onde hoje é a faixa de areia? A foto, naquela época, se tivessem tirado uma foto, né, no século retrasado, quando aquela embarcação teria encalhado, ali a gente teria essa comprovação. Talvez hoje, aquilo que a gente está contando e está sendo armazenado na internet, nossos netos, nossos bisnetos, né, vão estar aprendendo, vão estar usando como recurso para relembrar alguma coisa que a gente está vivenciando hoje, por exemplo. Pegando esse gancho do que você está falando, essa história das pessoas, a gente até havia comentado, né, Rodrigo, que as pessoas entendem da forma que ela quer a mensagem, né? Teve a foto daquele fotógrafo que virou uma história, até um filme, que ele fez a foto da criança e do abutre, né? E essa foto ganhou até o prêmio Pulitzer, é isso. E ele teve uma vida muito triste, porque ele foi praticamente condenado pelas pessoas, porque ele não, em vez de fotografar, ele não socorreu a criança, porque o abutre estava ali para comê-la, né? Só que as pessoas não sabiam o contexto, porque viram a foto, simplesmente. Só que a história era diferente, ele estava lá e em volta dele estavam os pais da criança e muito mais pessoas. E ele fez a foto da criança, mas ele não tinha o objetivo de salvá-la, porque ela não estava em perigo. Ele estava ali com um avião da ONU para poder levar alimento para aquelas pessoas, inclusive para aquela criança. E segundo a história conta, essa criança morreu muitos anos depois, adulta já, de um problema de saúde. Mas é o que você está falando, as pessoas entendem da forma que ela quer a imagem, né, que é transmitida através da televisão, da revista, do jornal, de exposição, mas é sempre importante buscar o contexto certinho da história. É isso? Isso, e só para complementar isso que você falou, na verdade, esse entendimento, na verdade, ele não é só a pessoa, ela busca entender do jeito que ela acha que é. Isso faz parte do repertório dela, né? Do que ela aprendeu durante a vida. Uhum. A formação que ela teve, se foi uma formação mais conservadora, uma formação mais pluralizada, né? Se tinha algum tipo de viés ideológico, enfim. Foram experiências que essa pessoa trouxe ao longo da vida e ela vai ler, vai receber aquela informação e vai interpretar do jeito que ela tem de conhecimento sobre o mundo naquele momento, né? Exatamente. Aí está a imagem da criança e do abutre,
Só que da onde está o fotógrafo, atrás dele tinha uma fila enorme, segundo conta a história, enorme de pessoas que estavam esperando para pegar o alimento que o avião estava entregando para eles. Inclusive, o pai dessa criança estava ali, os pais estavam nessa fila também. Então, o fotógrafo não estava ali só fazendo isso. Mas, enfim, é uma história, como hoje também acontece, enfim, mas vale a pena conhecer bem a história por trás dela. E é o que você falou, né? Tudo vai da cultura, tudo que assistiu, tudo que leu, a bagagem cultural que a pessoa carrega, né? Sim, a convivência até com as pessoas, né? Com amigos, com a família, tudo isso influencia na análise, na interpretação não só da notícia, mas de diferentes situações da própria vida mesmo, né? Exatamente. Inclusive, fizeram um filme contando a história, né? Assim, chama-se Repórter de Guerra, que é muito interessante. Agora, tem um outro filme, só falando de fotografia, assim, tem um outro filme que eu gosto muito, inclusive eu comentei com o pessoal do Frame para a gente assistir, chama-se A Vida Secreta de Walter Mitty, que é muito interessante para quem gosta de fotografia também, é uma boa dica aí para dar uma assistida e prestar atenção nessa parte de fotografia do filme. Aliás, o filme todo conta uma história sobre uma fotografia, mas é muito interessante. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, Josi? Está tranquilo? Tem um comentário. Vou dar uma Fala aí. lida. O Maurício Gomes de Oliveira fala o seguinte: tudo é muito bem pensado nos telejornais da Globo, como o Rodrigo mencionou. Fazendo uma analogia com as redes de supermercados, tudo é colocado no lugar certo e estratégico para fazer o consumidor realizar a compra. A Márcia diz que a foto foi muito marcante, essa que vocês colocaram da criança, e aí a Ana encerra falando: a imagem também tem um teor social, cultural e, de alguma forma, interfere na vaidade de alguns. Com as selfies, todos se julgam fotógrafos, todos são bonitos, todos sentem necessidade de registrar onde estiveram e com quem estiveram, o que comeram e etc. Encerramos nele. Mas é isso mesmo. Bom, alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Vamos para o encerramento. Rodrigo quer fazer mais algum comentário? Eu só queria deixar avisado que eu coloquei o link dessa matéria da foto lá no Facebook para o pessoal dar uma olhada depois, se quiserem. Bacana, bacana. Que é bem bacana a história, o filme conta a história dessa fotografia, né? Do Kevin Costner, a história dele desde que ele começou na fotografia até o final da vida dele. É uma história triste, mas é uma história interessante. Vamos para o encerramento, então? Bora. Você que manda. Que a gente está aqui há quase 2 horas já falando. Bom, eu queria primeiro agradecer a TV Tribuna novamente por ter liberado o Rodrigo aqui para vir bater esse papo gostoso com a gente. Eu espero que tenhamos outras oportunidades para conversar de novo. Agradecer a equipe que está aqui com a gente, a equipe do Frame, do festival. Rodrigo, valeu, muito obrigada. Você tem um conhecimento assim vasto. Acho que todo mundo que está assistindo aqui aprendeu muita coisa e ficou com aquele gostinho. Quando vai ter outra vez, sabe? Quando o Rodrigo vai voltar para falar? Então, assim, valeu muito e assim eu fico muito feliz com a sua participação e vamos aguardar a próxima. Legal, e eu que agradeço o convite, a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma, porque eu acho que o conhecimento a gente vai adquirindo, cada um na sua área, com as suas experiências, mas o mais legal de tudo é a gente poder transmitir esse conhecimento, né? Compartilhar. Então, não sei, tenho muita coisa para aprender ainda, é que trabalhando a gente vai adquirindo algumas experiências, tendo bons professores e profissionais em volta que ajudam a gente aprender algumas coisas. Um pouco do que eu falei aqui é um pouco da convivência mesmo que a gente tem no dia a dia do trabalho, com colegas que
me ajudam sempre na formação. E quero agradecer, espero ter contribuído com vocês, agradeço o convite, a oportunidade, a você, Ive, a Josi, o Celso, o Bulmer, enfim, todos aí do Fotoclube aqui de São Vicente, pela oportunidade, pelo convite. Lembro de vocês num casamento comunitário num sábado, que eu estava de plantão gravando o casamento comunitário lá no Ilha Pochá Clube. No Ilha Pochá, eu lembro, eu tenho a foto sua ainda lá. Eu tinha mais cabelo naquela época. Não vou lembrar disso, detalhe. Eu tinha também menos cabelo branco, mas enfim. Mas foi bem, aquele trabalho também foi assim, eu levei os alunos de fotografia para fazer cobrir o evento, né? O evento era o casamento comunitário, tinha mais de 80 casais, e os alunos ficaram bem satisfeitos, aprenderam muito, porque existia uma estratégia de como trabalhar ali, porque tinha muita gente, eram muitas atividades e horários todos programados, enfim. Então, eles aprenderam bastante ali, espero que tenham levado esse aprendizado para a vida. Legal. Obrigadão mais uma vez, viu, Ivi? Não, a gente ainda vai conversar muito, vai ter mais outras oportunidades, com certeza. Valeu. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada mesmo, obrigada, pessoal, pela Rodrigo, organização. Show de bola. Quero agradecer ao Rodrigo pelo seu sim, primeiramente, né, de estar aqui com a gente hoje, dizer que o festival teve só a somar com a sua presença, então, meu muito obrigada. E a gente poder bater um papo com uma pessoa com vasta experiência, com bastante coisa para compartilhar, foi muito bom, foi um prazer, viu, Rodrigo? Obrigada mesmo. Legal, eu que agradeço, Josi. Celso? É que eu tava no mute aqui. É isso aí, Rodrigo. Como a gente já falou, só agradecer o teu compartilhamento de experiência com a gente aqui, que com certeza engrandeceu bastante todos que estão aqui, vendo pelo Facebook. E, como eu disse, cada dia um aprendizado, e a gente, quanto mais compartilhar, melhor. E muito obrigado, cara. Muito obrigado pela força aí. Valeu. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e valeu aí pela oportunidade. Rodrigo, eu também quero agradecer, tá? Obrigada pela presença, por estar aqui na nossa Semana de Fotografia e por essas dicas incríveis que você passou hoje. Obrigada a todos que assistiram também. Valeu, Vilma, eu que agradeço vocês aí também pela oportunidade. Badu tá ali, tá trabalhando, Badu? Tô sim, tô trabalhando. Até peço desculpa de não poder ter participado mais, mas muito obrigado, tá, pela participação. Obrigado mesmo, de coração. Imagina, tamo junto, Badu. Sempre. Legal. Rodrigo, bom, muito obrigado. Valeu mesmo ter participado. Espero que você participe de mais eventos nossos. Inclusive, eu queria te convidar para uma saída fotográfica nossa, qualquer dia desse, para você participar mesmo, curtir a saída fotográfica com a gente, não como jornalista nem nada, mas para curtir essa parte do fotoclubismo, né, que a gente fala tanto, que é justamente esse encontro de amigos que gostam de fotografia, tá? Mais uma vez, pegando o gancho da Ive, agradecendo a TV Tribuna por ter liberado a sua participação no nosso evento, e vamos que vamos, né? Vamos continuar com a nossa semana de fotografia aí até o dia 3 ainda, e tem bastante coisa para acontecer ainda, meu amigo. Opa, tem sim. Rodrigo só veio somar e trazer muito, muito mais conteúdo para a nossa Semana da Fotografia. Rodrigo, obrigada de coração. E a gente vai continuar aí. Com certeza teremos outras oportunidades para trocar mais conhecimento. Eu que agradeço também o pessoal que está curtindo a gente, que está assistindo, enfim, alguns amigos conhecidos, o Vitor Secon, que a Josi citou, é meu primo, está nos Estados Unidos, está estudando e trabalhando lá, fazendo mestrado, engenheiro químico, e vocês falaram, o Boomer falou do convite para tirar foto. Eu gosto de tirar foto, viu? Sou aí, desses tá fotógrafos amadores que saem por aí disparando a máquina. A técnica você tem todas, pelo que você falou aí, então é só pôr em prática.
Medo de falar que eu tenho técnica. Ai, gente. Valeu mesmo, muito obrigada, viu? Foi uma noite super agradável e eu tenho certeza que o pessoal que está lá, ao vivo, lá no Facebook, também gostou muito da sua participação. Muito obrigada e tenha um bom fim de semana. A gente vai Eu que aguardar agradeço, gente. A gente vai aguardar o teu salve lá no jornal, hein, cara? Opa, vamos lá. Vou dar um bom dia assim amanhã. Sextou! Boa. Tá certo, Gente, valeu, boa noite. querido. Obrigada, viu? Boa Obrigada noite. Valeu, mesmo. gente. Beijo. Obrigadão, viu? Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Hoje quem fica para apagar a luz sou eu. Tem que alguém fechar a casa, né? Tá certo, então. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã, né? Amanhã tem mais. Amanhã, deixa eu só lembrar o pessoal que está ali no Facebook, que amanhã a gente tem a palestra com o Cláudio Feijó. Cláudio Feijó é o jurado do programa Arte 1 na Fotografia, no canal de TV Arte na Fotografia. E ele vai amanhã falar com a gente um bate-papo super descontraído, muito legal. Não percam, participem. Amanhã, às 20 horas, pode entrar no site do festival e fazer sua inscrição. Se não fez Rodrigo, inscrição obrigada. ainda, corre. Dá tempo ainda. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fecha a casa. Boa noite.